exatamente que material é esse e como ele foi escrito. É curioso eventualmente imaginar que tem cartas, mas onde estão as tintas que produzem essa carta ou essas cartas? Graça Mello é uma das nossas convidadas nesse encontro, já esteve aqui, embora não filiada na loja Florianópolis, mas trabalhando em prol da Sociedade Teosófica também em Florianópolis. E Florianópolis tem uma história que também se aproxima das cartas. Uma das escolas de verão aconteceram aqui nesta cidade, no convento Morro das Pedras, em 2008, 2009, no momento de lançamento desse livro da Clara Code. Graça Mello não só é uma entusiasta do estudo das cartas, mas uma dedicada pesquisadora que não só percebeu o valor enorme desse material, como busca, a partir dessa percepção, nos trazer para percebermos juntos e entendermos melhor, né, quem são esses seres e por que eles fundaram a Sociedade Teosófica. Que lições enormes eles nos trazem nessa correspondência. Então a gente vai das 9h30 às 10h30, fazemos um breve intervalo, vamos ter uma recitação do Rig Veda e em seguida vamos pro painel com um cafezinho ali. Otávio, deixei a listinha aqui depois. No intervalo a gente. No intervalo nós podemos aproveitar, então no período da tarde nós vamos ter 4 grupos. Vocês têm na programação os grupos e eles estão com os temas aqui apresentados, vocês coloquem os nomes de vocês, tá bom? No que vocês quiserem participar na parte da tarde. Gente, bom dia. Primeiramente, eu queria dizer da minha satisfação de estar aqui em Florianópolis. E foi uma história, assim, bem sincrônica, né? Eu já tinha comprado, porque minha filha faz aniversário segunda-feira, e eu já tinha decidido vir, já estava de passagem comprada, está tudo certo, e o evento entrou no meio, depois de tudo pronto. Mas eu queria também pedir desculpas que ontem, como eu estou hospedada com eles no norte da ilha, houve um ruído de comunicação no horário de vir pegar, ontem. Aí eu tive que abandonar a sua palestra, que lamentavelmente, e a minha neta, obviamente, não tem acessibilidade de mandar um zap, de perceber, ligou. Aí eu tive que sair 2 vezes para atender a ligação e tive que sair. Não quis deixar eles esperando, porque aqui é meio escuro, meio deserto, né? À noite eu fiquei com receio. Então, desculpa por ontem. Eu já vi que eu perdi uma foto. E fiquei indignada com isso. Então, todos assim... Está convidado a tirar uma nova foto. A nova foto. Onde é que está no norte da ilha, Graça? Oi? Onde é que está no norte da ilha? Eu estou na casa da minha filha, lá em Rio Vermelho. Ah, Rio Vermelho. Na casa dela, hein? Porque se fosse para lá do Bom Jesus. Canasvieiras, tinha carona, né? Pois é. Mas eles vêm me buscar hoje também, mas hoje eu já consegui avisar para ela, disse Maria Olívia, eu estou num evento, então você manda um zap. Não liga. Por sinal, vamos tornar o telefone no vir para cá, né? Para evitarmos acidentes. Então, nosso primeiro tema de hoje, né, é o processo de escrita das cartas. Mas esse é um tema que envolve mais do que a tinta também. Mas essa tinta é interessante, porque essa tinta foi extremamente programada. Não foi assim um impulso que o mestre teve. Eu agora vou responder para esse camarada e nós vamos ficar 5 anos batendo papo. Não foi bem assim pela história. Mas vamos começar do começo, né? Primeira coisa a se falar sobre isso é sobre quem realmente são os mestres, né? Isso aqui é um trecho dos escritos esotéricos de Subahal, do próprio Subahal. Ele está se referindo aos princípios que nortearam a Sociedade Teosófica. Então ele diz, esses são os princípios que estão definitivamente estabelecidos para a orientação da Sociedade Teosófica, com a aprovação e o consentimento dos grandes iniciados do Himalaia, que são seus verdadeiros fundadores. Então essa já é a informação de que os mestres não inspiraram uma russa
que de repente teve uma ideia, eu vou agora me prever isso aqui, vou fundar uma sociedade, essa é a minha ideia, vai ser a minha contribuição. Não. A Sociedade Teosófica estava planejada há muito tempo. E seus fundadores, que não podiam estar no fronte, escolheram uma pessoa, né? Mas vamos adiante. Com o que são os Mahatmas, né? Em primeiro lugar, homens vivos. Isso é uma coisa que dá muita confusão, porque se confunde e se chama mestres ascensionados. Não, eles não estão ascensionados porque eles estão vivos. Estão vivos. Tem grande conhecimento e erudição, só lendo as partes vermelhas, né, pra gente... Santidade de suas vidas pessoais, conquistado arduamente, né? E nenhum deles tem mais de 1000 anos, nesse trecho de autoria de Blavatsky. Por que mais de 1000 anos? Porque havia muita especulação. Qual é o tempo de vida dos mestres? Será que eles vivem muito, 400 anos? Será que eles são como é que é o nome daquele ente bíblico? Aquele Matusalém, que viveu 800 anos? Eles vivem muito mais que nós. Porque, obviamente, lá no Tibete não tem McDonald's, para começo de conversa, né? Não tem aqueles problemas alimentares que nós temos. Aliás, tem um trecho em que o mestre diz assim para o Sinit: estou indo fazer o meu jantar e eu acho que você não vai gostar porque realmente deve ser uma coisa tremenda manter uma alimentação que vai manter um corpo por 200 anos ou 300, não se sabe exatamente quanto tempo, né? O Mahatma é aquele que, por meio de uma educação especial, desenvolveu faculdades superiores e atingiu o conhecimento espiritual que a humanidade comum, nós, adquirirá antes de passar por série inumeráveis, atingiu o conhecimento espiritual que a humanidade comum adquirirá depois de passar por séries inumeráveis de encarnações durante o processo de evolução cósmica, desde que nesse tempo não vá contra os propósitos da natureza. Aqui já tem uma pequena diferença entre eles e nós. Pequena é uma maneira delicada de dizer. Eles sabem quais são os propósitos da natureza e escolheram estar a favor desses propósitos. Nós ainda não sabemos sequer quais são eles e, portanto, ainda nem sequer podemos escolher. Mas nas cartas existem pinceladas sobre as leis naturais que formatam esses propósitos. A gente vai ver um pouquinho, 3 exemplos disso, aqueles exemplos que não são as grandes leis citadas, lei do karma, lei da evolução, lei da reencarnação, mas são pequenas dicas sobre essas leis naturais que formam esse propósito. Às vezes são 3 linhas, 2 linhas, um parágrafo, perdido no meio de uma série de debate com o Sinit, de argumentos, e ali ele coloca ali. E é por isso, talvez, a gente tenha que fazer o que o Otávio ontem lembrou, estudar 10 minutos, meditar 1 hora. Por que meditar? Porque ali tem uma dica. Para e vamos pensar sobre aquilo que está sendo dito. E formatarmos nós o que são o que constitui esses propósitos da natureza. Outra dica que ele dá grande aqui, nós, povão, né? Nós, o povo, vamos ter que passar por uma série inumerável de encarnações que formam o processo da evolução cósmica. É um propósito da evolução, das nossas vidas, a evolução. Bom, quem foi o Mahatma Kutumi? Sobre o nome Kutumi, ele era Kutumi Lal Singh. Existem 2 passagens que nos mostram que esse é um nome fictício. Este nome, ele foi estabelecido para um contato conosco. Então, nós, quando pronunciamos esse nome, nós não estamos entrando na verdadeira vibração dele. Entramos, mas não na verdadeira vibração. Uma das passagens é até engraçada, ele está puxando as orelhas do Jolkun, que inventou
o sobrenome Laoxing. Mas ele veio e me inventou esse sobrenome, esse nome, Laoxing. Então, quem foi esse mestre? Ele era um brahmane da Caxemira que à época mantinha estreitas relações com o budismo tibetano. Falava inglês e francês fluentemente. Há afirmações da doutrina teosófica no sentido de que Mahatma Kutumi, que sempre se apresenta e se assina como K.H. Mas eles gostam de abreviaturas. Moria se apresentava M. A Helena Blavatsky, Helena HPB, né? Estudou na Europa, estava muito familiarizado com os hábitos e os modos de pensar dos europeus. Era um erudito que escreveu passagens de grande beleza literária nas cartas. A carta 88 é um primor de filosofia, um dos textos que parece, acham que é ele que é o autor, que esse texto ele não tem autor. É uma tese acadêmica sobre o Mahasatya, e esse texto chama-se Dreams of River, Sonhos do Rio, e não tem, mas acham que pelo estilo pertence ao autor Kutumi, o mestre Mahatma Kutumi, né? Que os gunas, Raja, Tamas, Satya, e aí existiria o Mahasatya, cujo único texto que se tem acesso é esse que é atribuído a ele. E o Mahatma Moria, nas palavras de Blavatsky, isso, tá, gente? Mahatma Moria era um príncipe Rajput. Rajputs formavam uma casta governante no norte da Índia na época. Ele era, aspas, um gigante de quase 2 metros de altura e de um porte magnífico. Um tipo esplêndido de beleza masculina, né? Hoje teria um bonitão, na época do Roberto Carlos, um pão, e por aí vai. Mas nas palavras de Blavatsky, um tipo esplêndido de beleza masculina. Bom, dito isso, gente, vamos a uma cronologia que serve para a gente se situar. Olha como essa coisa é antiga. Essa história, na verdade, começa com Tsongkhapa. Tsongkhapa foi o reformador do budismo, ele era um avatar. Viveu entre os anos 1357 e 1419. E aqui cabe um questionamento que vai nos conduzir à criação à fundação da Sociedade Teosófica. Por que o budismo precisava ser reformado? Por quê? Teria sentido? O que ocasionou? O que estava acontecendo que levou Tsongkhapa a essa urgente reforma do budismo? Essa resposta a gente trabalha um pouco mais à tarde. Tem uma intervençãozinha de meia hora ou 20 minutos, não sei exatamente quanto, e a gente vai responder esse questionamento, porque ele vai nos levar à fundação da Sociedade Teosófica, essa resposta. Então, Tsongkhapa, na Doutrina Secreta, volume 6, está dito, entre os mandamentos de Tsongkhapa, há um que ordena aos arhats, ou mahatmas, né, a fazerem de século em século, em determinado período do ciclo do século, né, um esforço para esclarecer o mundo. Até hoje, nenhuma dessas tentativas foi coroada de bom êxito. Então, 1500, 600, 700, fracasso. Mas em 1800 encontraram HPB, que ainda não era o ideal, mas era o único possível. Onde que isso está escrito? Aqui, na carta 22. Após quase um século de buscas infrutíferas, eles passaram um século procurando e não acharam. Por que essa informação é importante? Só essa primeira parte é importante, porque se em 1500 deu errado, 1600 deu errado, 1700 deu errado, e em 1800 eles passaram um século procurando por alguém parecido com HPB,
qual a probabilidade de que tenha aparecido 20 pessoas depois? Nenhuma. Nenhuma. Tá? Isso é muito importante para a gente situar HPB no rol de teosófico, no rol das possibilidades, e ele vai se aprofundar, o mestre vai se aprofundar nessa questão. Tá? Mas precisava, claro que deveria existir pessoas no Oriente. Mas o problema não era o Oriente, o problema era encontrar alguém no Ocidente. Porque a sociedade teosófica foi um empreendimento para ocidentais. Porque nós temos problemas. Diz o mestre na carta 15 que nós temos vícios mentais herdados e adquiridos. Nós temos problemas com o nosso raciocínio. Nós temos problemas e eles precisavam de uma linguagem, uma formatação que mexesse um pouquinho aqui dentro, né? Um pouquinho. Então vamos lá. Então, só na palestra do Fernando ontem ele estava lembrando da Modar, né? Isso. Os 70 que tentaram ser discípulos e tudo mais. Sobrou um que, por sinal, no finalzinho ainda deu uma escorregadinha na maionese. Mas, enfim, deu certo, né? Parece que foi. Aliás, o Damodar, ele tem um texto da Blavatsky, eu não sei se você capturou, tem um texto da Blavatsky que fala sobre a dificuldade de alguém se tornar adepto no Kali Yuga. Sim. Você não citou? Que é quase impossível. E Damodar conseguiu. E aí ela diz a seguinte frase: só por Damodar teria valido a pena a fundação da Sociedade Teosófica. Olha que coisa arrepiante, né? Arrepiante. Bom, então na época de Blavatsky em diante, a história começa com o nascimento de Blavatsky, né? Em 12 de agosto, na Rússia, 1831, né? A Blavatsky, tal como Damodar, essa parte eu ainda estava, ela sonhava com um homem, sonhava no sonho, tá, gente? Não é aquela conversa de hoje, né, que sonha com um cara, não. Ela sonhava no sonho desde pequena. E ela estava em 1851 em Londres, quando ela viu passar uma comitiva indiana, e no meio daquela comitiva, aquele cara que ela sonhava com aquele rosto desde pequena. E foi aí que ela encontrou com seu mestre, o mestre Moria, que ainda assim é tão importante as nossas escolhas, né? É tão importante nós estarmos conscientes do que vamos fazer, que o mestre perguntou a ela: tem um trabalho para você, você aceita? E ela disse: sim, eu aceito. Nós não estaríamos aqui reunidos sem esse sim, né? Esse sim foi muito importante. Então, entre este período, 1851 a 1873, se deu as viagens de capacitação de Blavatsky. Foram anos viajando para o mundo inteiro, e vamos lembrar que não tinha avião, era navio, era carro de boi, era cavalo, era carroça, era tudo que tinha. E ela viajou por 20 anos. 20 para lá e para cá. E eles diziam: vai para tal lugar, vai para tal lugar, vai para tal lugar e encontra fulano, vai para tal lugar e encontra cicrano e aprende com ele, vai para tal lugar e encontra fulano e vai, e assim ela ia. E ela ia. Mas com quantos anos Ela está com 20 anos. Quantos anos ela casou-se? 16 ou 17. É 16 ou 18, por aí. 17. Mas aquele casamento era, obviamente, um casamento para amparar uma mulher Sim. que em pleno século XIX, imagina, ela com 14 anos foi sozinha para Alexandria e ficou na casa de um homem, gente, que absurdo. Eu era jovem ainda e minha mãe achava um absurdo, ela deixava a porta aberta quando estava sozinha com um homem, que era o cúmulo da maledicência se alguém saísse de uma casa sozinha, uma mulher saísse sozinha. É a cultura, né? A força da cultura. E esse príncipe, o Blavatsky, né? Cujo nome foi eternizado pela Blavatsky, serviu para isso aí, né? Então ela passou 20 anos nessas viagens de capacitação. No meio, entre 1868 e 1870, foram 3 anos contínuos, mas obviamente que houve um período maior,
não contínuo, de treinamento direto no Tibete. Esse também é um diferencial muito importante. E onde está escrito isso? Ainda na carta 22. A carta 22, o Sinnett está reclamando da Blavatsky, porque ela era muito temperamental. E ele então explica, esse estado dela, esse estado temperamental, está intimamente vinculado com o seu treinamento oculto no Tibete. Para que a comprovação, pela voz do mestre, pelas mãos do mestre, de que ela esteve em treinamento. Qual a probabilidade de alguém que não esteve em treinamento repetir esse feito? É uma pergunta que a gente coloca. Então, esse treinamento oculto se deve ao fato dela saber ter sido enviada ao mundo sozinha. Mas como sozinha? Se ela não tinha eles? Como assim sozinha? Porque é assim que funciona. Eles escolhem uma pessoa que é o seu agente, o agente que mais se afina com o trabalho, que melhor preparado esteja, preparam e lançam. Só que no meio do caminho houve uma exceção. E a exceção foi as cartas. Com o objetivo de preparar gradualmente o caminho. Bom, em 1874, HPB conhece o coronel Olcott. Onde isso está escrito ainda na carta 22, nós a enviamos para a América, fizemos com que se conhecessem. Novamente, vocês percebem que o tempo inteiro os mestres que estão no controle dessa execução, está tudo planejado e a execução está ocorrendo devagar, e eles estão narrando essa execução. E em 1875, a fundação da sociedade, aqui eu esqueci de colocar a carta, ordens recebidas da Índia. Olha o protagonismo dos mestres, o tempo inteiro reforçado. Ordens recebidas da Índia mandam estabelecer a sociedade e escolher um nome para ela e também escolher Olcott. Isso aí é do Diário da Blavatsky. Ah, é verdade, é do Diário Ela da que está Blavatsky. narrando. Por sinal, a Blavatsky também tem cartas para o Sinnett, né? Um pequeno detalhe que já deveria estar traduzida, deveriam estar traduzidas, porque o mestre dava uma dica para o Sinnett, depois, quando ele sentia que o Sinnett tinha reagido positivamente, ele ia na Blavatsky e dizia, agora vai lá e explica para ele sobre tal coisa. E aí ela aprofundava. Então essas cartas são urgentes que sejam traduzidas, porque elas complementam as cartas dos mestres para Sinnett. A volta da tradução. Você já está com uma encoberta, pronto. Em 1877, a primeira obra, Isis sem véu. 1880, então, a 1886, as cartas, essa foi a exceção. Tem um lugar que eles colocaram, o tempo que eles ficaram em silêncio, mas eu não me recordo onde que está. 12.000 anos, eles não se comunicaram de jeito nenhum. Depois de 12.000 anos calados, eles fizeram essa exceção. Eu fico imaginando o que é que eles não viram para frente para justificar essa exceção. Eu fico só imaginando. Precisa imaginar. E não foi a primeira. O século XX já passou, né? Não, mas tem coisa pior. Tem coisa pior por aí. Como teria sido, né? Como não teria sido. Porque o século XX passou, teve a Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas sinceramente, nós estamos num caminho. Tivemos uma Guerra Fria que quase esquentou. Não, mas a quente agora, que está muito quente, que não tem nada a ver com isso, mas hoje a situação do mundo, ela está num estágio pré-guerra. Porque quando o ódio sobe de tom e a imoralidade sobe de tom, é prenúncio de guerra. Hoje tem muitas guerras, pequenas guerras, que até compõem uma grande guerra, se a gente for analisar. Mas tem coisa pior que está se esgueirando. Né? E se a gente considerar que o mestre tantas vezes falou em causa desesperada, esforço desesperado, ele usou 4, 5 vezes o adjetivo desesperado. 4, 5 vezes. Então deve ter sido
um grande motivo para realmente eles se comunicarem. Só uma parte, para quem não tem noção do que foi o século XX, pode ser Pior, o XXI, tem no Netflix grandes momentos da Segunda Guerra Mundial, são 10 que é um horror, episódios, né? e vale a pena para a gente entender por que a Alemanha iniciou a Segunda Guerra, no primeiro episódio, no terceiro episódio, por que o Japão entrou na Segunda Guerra, e é o 10º episódio, o uso da bomba em Hiroshima e Nagasaki. Só Bomba esses prevista três, por Blavatsky, hein? dá para ter uma noção do que Que foi? E pode ter certeza que ainda foi pior do que está mostrado lá, né? Claro. Então ainda foi pior. Sim, porque lá é para 14 anos. É para 14 anos. Então, aí, nesse meio tempo, 81, 82, o Sinnett, com base nas informações que ele recebia das cartas, ele escreveu 2 livros, O Mundo Oculto e O Budismo Esotérico. Tá? E o que diz os mestres sobre isso? Na carta 133. Esteja certo que, apesar de alguns poucos erros e omissões imperceptíveis, o budismo esotérico é a única exposição correta, embora incompleta, de nossas doutrinas ocultas. Tá? E o Sinnett ainda, quando publicou, porque na época não tinha doutrina secreta, né? Nesse período. Só 2 anos depois do término da troca de correspondência é que foi publicado a doutrina secreta. E aí, na doutrina secreta, Blavatsky faz alguns reparos ao budismo esotérico, reparos estes que Sinnett não gostou. Olha como a gente luta com o nosso ego, né? A gente vai, o cara que estava lá trocando cartas com os mestres ainda escorregou na maionese dos ciúmes. Né? Escorregou, porque a gente escorrega, não tem jeito. A gente tem que perceber que escorregou e sair fora da escorregada, né? E graças a essas correções estão na instância 6, que se chama Digressões. Tá? São mais ou menos umas 30 páginas, onde ela faz algumas observações, né, para complementar os conceitos de Roma, da cadeia e várias outras questões. Em 1889, ela publica a Chave para a Teosofia e a Voz do Silêncio. Então, a Chave para a Teosofia é o resultado de uma necessidade que ela observou de sintetizar assim, os principais pontos da doutrina teosófica, da filosofia teosófica, e está em formato de perguntas e respostas. É um livro absolutamente necessário para quem deseja ter um apanhado completo sobre o que é teosofia, qual foi a história, quem são os Mahatmas, que ela coloca lá no final do livro, ela explica quem são os Mahatmas. E a Voz do Silêncio é ímpar, né? Dispensa apresentações, né? E essa cronologia termina então com a morte de Blavatsky em 1891. Claro que nesse período final principalmente, foi muito turbulento. Ontem o Mansur colocou por alto algumas ataques a Blavatsky, até de espiã russa ela foi acusada, né? Até de espiã russa. Imagina, né? Que loucura. Então ela ficou muito atribulada com essas acusações, foi para a Índia, para Londres, né? E em Londres ela passou o restante da vida dela, onde ela terminou em 1891. Bom, dito isso, vamos focar um pouquinho naquele período das cartas, né? Que iniciou-se em 17 de outubro de 1880 e terminou em 17 de março de 1886. 17 e 17, é isso mesmo. E aparentemente, a gente conhece a história de que o mestre Kuthumi resolveu responder. Mas será que foi iniciativa do mestre Kuthumi? Não, não foi. Olha de quem foi a iniciativa, contado pelo próprio mestre. Na carta 46, o mestre Moria estava substituindo o mestre Kuthumi na conversa com Sinnett, e ele fala alguma coisa e diz: isso certamente é o que acontecerá quando Chöhan, que é o chefe, Maha Chöhan, verificar que não houve progresso, já que foi ele quem fez com que Kuthumi tivesse contato com você.
Então foi o Maha Chohan que solicitou ao Kuthumi que respondesse aquela carta. Provavelmente dentro de uma expectativa. A gente vai ver essa expectativa. Outro ponto que também fala é lá mais adiante, já é o mestre Kuthumi, na carta 54, que eu estou certo? Você não compreende. Se não fosse pelo seu intelecto extraordinário e pela ajuda que ajuda a ser obtida graças a ele, ao intelecto, o Chohan teria fechado há muito tempo qualquer porta de comunicação entre elas. Então, não só o Maha Chohan solicitou com uma intenção explícita de que aquilo se tornasse uma ajuda, e disse, se não houver progresso nessa ajuda, ele fecha a porta de comunicação. Agora, vamos ver quem foi Blavatsky e qual é o papel dela nas cartas, porque se não fosse Blavatsky, as cartas não teriam ocorrido, tá? Então, primeiro ponto, olha aqui. Lá na carta 22, a carta 22 explana completamente, gente. É uma carta pequena, mas é de um substancial. Não dá para desperdiçar uma linha. Após um século de buscas infrutíferas, nossos chefes tiveram que aproveitar a única oportunidade de enviar um corpo europeu ao solo europeu. A fim de quê? A fim de servir de laço de união entre aquela terra e a nossa. Isso, gente, não é uma coisa material. Esse laço de união é uma relação oculta. Há um trabalho oculto que está sendo feito nesse laço de união entre as duas terras. E ele complementa. Bem, homem ou mulher algum, quer dizer, ele está se justificando aqui nesse momento porque que a Blavatsky era temperamental, né? Temperamental. Nenhum homem ou mulher, a não ser que sejam iniciada do quinto círculo. Isso já nos mostra, seja lá o que for, um iniciado de quinto círculo, já nos mostra que Blavatsky não era iniciada de quinto círculo. Tá? Então, nenhum homem ou mulher pode deixar, a menos que seja um iniciado de quinto círculo, ela pode deixar os limites de Bodhlias, terra dos governantes divinos, e retornar ao mundo em seu todo integral, se é que é possível usar essa expressão. Um de seus satélites, pelo menos, deve ficar para trás por duas razões. O que são os satélites? Ou seja, Blavatsky foi ao Tibete, se treinou, e ao ir embora, ela deixou para trás o que ele está chamando de satélites, e que tudo indica, na continuidade do texto, que se trata de um dos 7 princípios, qual ele não explica. Para quê? A primeira, para servir, formar o laço de conexão, o fio de transmissão. Então, Blavatsky teve um papel de se transformar numa usina retransmissora. As coisas passavam por ela, que retransmitia como uma usina, processava e passava adiante. Sem isso, não era possível o ensinamento, que foi transmitido através dela, e sem isso não era possível as cartas. Graça, estou pensando aqui agora em termos de internet atual, seria um backbone lá da Índia para cá, né? É verdade, é verdade. É isso. Exatamente. Backbones são grandes linhas de comunicação para a internet. Só que aqui era uma linha de comunicação oculta, né? Era um processo oculto que seguiu uma lei oculta, que não era visível. E o outro motivo é que, não sendo um iniciado de quinto círculo, ainda é necessário garantias de que certas coisas não serão divulgadas. Ou seja, Blavatsky recebeu um treinamento completo. Igual a gente, quando vai para a faculdade, a gente lá se forma com o treinamento completo. Mas quando a gente vai ser professor, a gente só pode passar aquele pedacinho, né? Então só vai ser, a pessoa é formada em engenharia,
mas ela vai dar matemática para a quinta série. Então ela só pode trabalhar aquela porção. Então Blavatsky foi aquela agente treinada, escolhida, não, primeiro procurada, buscada de lupa, encontrada, treinada para transmitir um pedacinho, uma porçãozinha para a turma aqui que estava no primeiro ano primário, na creche, né? Na creche. Nozes. Mas no momento que ela começou a sonhar, quando criança, já estava feito. Sim, mas ela foi procurada. Ainda assim, ela tinha Não, que já dar estava feito. demonstrações, porque a gente nota esse ritmo dos mestres. Ele aguarda o retorno e complementa. Aguarda a consolidação e complementa. Às vezes não vem. Tanto que não vem que a doutrina secreta foi escrita em 4 volumes. 2 foram publicados e ela disse, talvez os outros 2, dependendo, sejam publicados também. Mas não foram publicados. Não foram. Porque tem sempre 3 coisas envolvidas. Os mestres, com a sabedoria deles, sabem. Primeiro, a questão da livre escolha. Você escolhe, mas você aceita. Depois, tem a questão do entusiasmo inicial, que pode até começar a fazer o processo. Mas quanto há de perseverança para fazer com que aquilo realmente se efetive. Aí, então, ele pode fazer o segundo convite, o segundo passo. Graça, ela não poderia ter sido procurada a nível de alma e depois já ter nascido pré-determinada para aquilo? Sim, Porque ela, desde o nascimento, ela já começou a dar sinais de... Mas observa que toda a literatura diz o seguinte, de uma maneira geral, né? Após um século de buscas infrutíferas, o que nos sugere essa expressão, né? Que eles procuravam o que era ideal. Mas só no plano físico, talvez em Não, plano físico também. não, plano físico não, no plano mental. Exato. Mental, né? No plano manásico, né? E claro, procuravam entre os ocidentais. Os orientais naquele momento não servia para nós. Naquele momento não. Tinha que ser ocidental. Então um século procurando. Então provavelmente muitos nasceram com isso. Muitos, mas nem todos corresponderam. Eu entendo assim. Mas o importante aqui é a gente entender, Blavatsky foi um fio de transmissão. Ela foi escolhida, procurada, encontrada, treinada, aceitou, disse sim, aceitou, se preparou e soltou uma determinada porção do conhecimento. Aquilo que era possível e autorizado, e ela jamais poderia divulgar aquilo que não estava autorizado. Então não foi da cabeça dela, isso aqui. Nós a enviamos para a América, aquele mesmo texto, né? Fizemos com que se conhecessem, L. Olcott fazia parte do plano. E o experimento começou. Desde o início foi dado a entender, tanto a ele quanto a ela claramente, que a questão dependia inteiramente deles mesmos. Eles orientavam, eles treinaram, orientavam, mas eles não podiam ir para a linha de frente. Por que não podiam ir para a linha de frente? Por que o mestre não veio pessoalmente fazer tudo, meu Deus? Não era muito mais fácil? Não era mais fácil? Porque não é assim que funciona. Há alguns pontos que a gente captura o porquê que não é assim. Um deles está numa carta em que a Blavatsky pede socorro para alguma coisa. Ela pede socorro e ele fala, mas ela está gritando, ela estava gritando, me chamando. Aí ele foi lá na cidade. Imediatamente ele precisou sair porque ele não suportava o magnetismo. Havia um descompasso de magnetismo. Então eles não podem levar a cabo esse tipo de trabalho. Como é que a coisa funciona?
dessa forma. Escolhem alguém, treinam alguém e esse alguém vai para a linha de frente porque está num magnetismo que é possível nos aguentar, né? Nos aguentar todos nós, né? Imagina você no meio de gente que bebe, que toma drogas, que o mundo é assim, né? O mundo é assim. Ele disse que era como se fosse trovões, né? Ribombar de trovões. Quando ela chamava o nome. Não, e aí ele vai numa cidade e quase morre, né? Ambos se ofereceram, olha, esse é o primeiro momento em que ele fala da causa desesperada. Soldados voluntários para uma causa desesperada, né? Seu êxito não correspondeu às expectativas. O êxito, não por culpa deles, mas por nossa culpa, né? Por culpa de quem estava recebendo. Embora tenha sido extraordinário em certos aspectos. E aqui é uma passagem extraordinária sobre quem realmente era Blavatsky. Olhando ao redor, encontramos na América um homem, isso na carta 45, Mestre Moria. Encontramos na América um homem para ser o líder, um homem de grande coragem moral, altruísta e possuidor de outras boas qualidades. Ele estava longe de ser o melhor, mas como o Sr. Hume diz, no caso de HPB, era o melhor disponível. Porque o Hume era bandido, né? O Hume massacrava, então ele questionava Blavatsky o tempo inteiro, de muitos maus modos. Mas, enfim, a ele associamos uma mulher que possuía dons extremamente excepcionais e maravilhosos. Dons que estão relatados na sua biografia, né? E que eram necessários para esse trabalho. Não é uma mera evidência. Não eram esses dons. Era muito mais do que isso. Junto a esses dons havia certos defeitos pessoais, lógico. Mas, sendo como era, não havia ninguém comparável a ela que estivesse vivo e apto para esse trabalho. Essa frase é muito importante. Por que ela é importante? Porque ela esclarece algumas coisas. Uma coisa que ela esclarece é que ela, Annie Besant e Leadbeater, tanto Annie Besant como Leadbeater estavam vivos. Eles são apenas 16 anos mais novos que Blavatsky. Mas apta para este trabalho era Blavatsky. É importante, isso não tira o mérito de outros personagens que constituíram a história da Blavatsky, mas só nos diz que não é possível passar a vida na sociedade teosófica sem ler Blavatsky. Simplesmente não é possível. Nós não estaremos capturando a essência da teosofia se nós não lermos aquilo que os mestres definiram para ela dizer. Que aquilo ali tinha um efeito, tinha um objetivo oculto. Era mexer com a nossa cabeça. Mexer. Algo mexia lá dentro, algo que a gente não enxerga. Quer dizer, depois de um certo tempo até a gente enxerga, né? Quando a gente vai igual o crescimento de criança, né? Você fica 3 anos sem ver a criança, meu Deus, mas como ela cresceu. Então quando a gente se vê 10 anos atrás, até você vê, nossa, mas eu mudei nisso, mudei naquilo. Ou seja, há um efeito, mas ele é imperceptível ao longo dos anos. Graça, só para complementar o que ele fala ali no livro, não sei se ele nessa carta, mas dos dons extremamente excepcionais, ele diz que um desses era o amor incondicional à humanidade. E ele diz que é raro encontrar seres humanos que têm esse dom desenvolvido, que não tinha nem em Hume, nem em Smith. E eles procuraram desenvolver isso e não aconteceu. Não aconteceu. E ela tinha. Apesar de ser casca grossa, como todo mundo fala, mas se não fosse casca grossa, ela não teria aguentado o tranco. Então, assim, não pensem que para fazer esse trabalho tem que ser bonzinho, zenzinho, porque não funciona. Tá? Então, tinha que ter um pouquinho desse tom, tá? Para que ela pudesse dar conta da expressão da grandiosidade do amor dela. Bem legal isso que você colocou, até vou pegar emprestado do Marcelo. Marcelo, em pleno planejamento estratégico, coloca, né, um conceito de fraternidade, né,
destrinchando a fraternidade, ele diz: ser fraterno não é ser bonzinho. Então, Blavatsky, ela era fraterna ao extremo por esse amor incondicional à humanidade, mas ela não era boazinha. E olha que ela, pensando bem, puxando assim uma história, que ela foi boazinha demais. Ela já devia ter dado alguma meia dúzia de trancos a mais do que ela deu. Né? Se tivesse dado esses trancos, o resultado teria sido talvez melhor. Né? É mais bonzinho, a gente escuta muito, né? Ela é tão boazinha, coitada. Bem assim. Bem assim. Ser fraterno não é ser bonzinho. Então depois a gente explora um pouquinho mais isso. Então na carta 48, o Moria coloca, uma acusação de que ela está falseando, que não é exato as suas afirmações. É claro que não é exato. Porque ela estava dando uma porção do conhecimento. Ela era autorizada aquela porção. E aqui ele diz, ela está proibida de dizer o que sabe a mais. Não podia dizer. Aliás, isso é engraçado, isso é uma grande habilidade que alguns professores têm que ter essa didática, de conseguir saber um monte e conseguir transmitir numa linguagem, no nível dos estudantes, que não é fácil. Não é fácil. O normal é você conversar no nível do seu entendimento. Exato. Mas eventualmente tem dentro da sala de aula um aluno mais esperto e que diz, pô, mas peraí, você não está falando tudo. O que é isso que você está falando? Né? Que papo é esse? Geralmente existe esse aluno, que era o caso aqui. Os aluninhos lá estavam acusando ela de não dar toda a verdade. Não dizer tudo que ela sabia, e ela não podia dizer. Aí ele diz, você pode cortá-la em pedaços, que ela não dirá nada. E nessa frase aqui no meio, que eu acabei tirando, ele diz que ela estava autorizada a desnortear a pessoa que tentasse arrancar mais. Olha que coisa, como era grave isso. Como é sério a parte didática de ir pontualmente, porque senão a gente pira, né? A gente pira com isso. Agora, o papel dela, então, dito isso, o papel dela nas cartas. Se ela viesse a morrer hoje, isso está na carta 15. Se ela viesse a morrer hoje, e ela está realmente doente, isso é lá no comecinho, ó, gente. Opa, ficou até melhor. Ela estava realmente doente. Aqui, e ela no comecinho das cartas. Você não receberia mais do que 2, no máximo 3 cartas de mim, através de Damodar ou Olcott, ou através de intermediários de emergência já estabelecidos. Então, aquele reservatório de força estando exaurido, a nossa despedida será final. Olha o papel da Blavatsky. Era um trabalho oculto de retransmissão das cartas. Sem ela, ou sem algum outro, que no caso que seria Damodar ou Olcott, que foram colocados de emergência, haveriam no mais apenas 3 cartas no máximo. Realmente, depois que Blavatsky morreu, houve uma carta. A de 1900, a carta de 1900. E não haveria essa carta de 1900, não fosse a necessidade de frear um processo que estava acontecendo. Né? Então eles frearam esse processo, que era uma especulação sobre a reencarnação, que Blavatsky estava reencarnada na menininha fulana de tal, e não sei mais o que, e aí o mestre escreve uma única carta dizendo, não é nada disso, parem com isso, chega disso. Né? E nunca mais falaram. Mas, como diz o mestre Procynity, você tem material para trabalhar toda uma vida. O que ele disse para o sim serve para nós. Nós temos material para trabalhar toda uma vida. Só com isso aqui. Né? E várias vidas. Aqui apenas como curiosidade, dentro do papel de Blavatsky, dentro de quem ela foi, isso aqui é uma publicação de 23 de maio de 1964, em uma coluna de New Yorker, News Mumford. Ele está falando sobre o sonho de Yankee.
sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí ele escreve: esse sonho, fantástico quando visto retrospectivamente, pois foi logo confirmado pelos fatos, pode ser colocado na mesma categoria da visão da senhora Blavatsky, muito anterior e inclusive mais realista, da destruição de cidades por explosões nucleares. Em tempo, na época de Blavatsky, não havia ainda a física evoluído, não tinha nada desse negócio de nuclear, de explosão atômica. Átomo, ela falou em átomo, né? Essa visão é encontrada na História de Visões Kármicas de HPB, em Lucifer, 1888. Tá? Agora, os outros personagens dessa escrita das cartas, né? Os outros personagens. Sinit, na figura, na voz do mestre Kuthumi, né? Você é um homem sóbrio, prático da realidade mundana. Ele era editor, né, do jornal inglês, The Pioneer, né? Filho da sua geração de pensadores frios, sempre tendo sob controle a fantasia e dizendo ao sentimento de entusiasmo: até que chegarás e não irás mais longe. Seu modo calmo e amável, um homem bom e sábio, intelecto extraordinário, que por esse intelecto extraordinário foi autorizado, foi pedido ao mestre Kuthumi que conversasse com ele, porque isso seria para nós, para todos nós desde lá, né, desde aquela época, né? Mas que apesar de tudo isso, ele não aceitou a ideia da fraternidade. Ele queria transformar a sociedade teosófica numa escola de psicologia e de fenômenos, né? E de fenômenos. Hume, Alan Hume, era amigo de Sinit, inglês, um dos fundadores do Congresso Nacional da Índia, tendo trabalhado para o governo indiano, além de ter sido ornitólogo e botânico. Hume passa para nós, ao longo dessas gerações, como um arquétipo do orgulho. Orgulho. A gente se enxerga ali, gente. É muito importante a gente ler sobre isso nas cartas, meditar profundamente sobre essa figura. Ele teve tudo na mão, perdeu tudo por orgulho. Por orgulho. Simples orgulho, é muito interessante. Mas ele era um cara curioso, ele processava o que o mestre dizia e fazia novas perguntas. Porque o mestre só soltava o que era perguntado. Então ele perguntava e respondia. Então nós temos algumas das mais belos textos e ensinamentos por causa dele. Esse mérito ele tem. Esse mérito ele tem. Eu acho que também um exemplo para aqueles que trocam, um exemplo a ser pensado, acredito, para aqueles que trocam a ambição mundana pela ambição espiritual, porque não só ele perdeu tudo, como gerou um karma a ser resgatado, pesado por tudo, depois ele passou por... É porque ele saiu, ele se meteu com um Swami, um mago, que ele estava com pressa, ele tinha pressa. Isso também é um alerta para as nossas pressas. Não temos que ter pressa, a gente tem que conquistar gradualmente o nosso desenvolvimento. E ele tinha pressa, ele queria, e a gente é muito seduzido por essa pressa. E ele teve essa pressa e não deu certo. Houve fraude no meio à emissão das cartas? Sim, houve. Tá? Sim, houve. Carta 84, de John Koo. John Koo era um discípulo que virou adepto no meio de toda essa história aí da sociedade teosófica, ele se transformou em adepto, né? E aí, ele escreve, por conta de que o Sr. Oxley, né, que era um teosofista, o Sr. Oxley resolveu conversar com o Kuthumi. E viu o Kuthumi, conversou com o Kuthumi, obrigando o mestre a mandar o Jalku a dar esse recado aqui. Quem quer que seja o que o Sr. Oxley possa ter visto e com quem tenha conversado na ocasião da escrita, não é Kuthumi. Autor das cartas publicadas em O Mundo Oculto de Sinit. Na sequência, então, na sequência, ainda dentro disso, ainda o Jalku, não, aqui é o mestre Kuthumi.
Lá em agosto, não, de Alcoa ainda. Isso foi em agosto de 82, gente. Agosto de 82 foi um ano de cartas, um ano de correspondência. E ele, de Alcoa, coloca: de agora em diante, qualquer médium ou vidente que se sentir inclinado a alegar que foi visitado por, ou teve uma conversa com, ou viu meu mestre, terá que comprovar a alegação antecedendo sua afirmativa com 3 palavras secretas. Foi a instituição da senha, né? Foi aqui. E ele, ó, como a senha é importante. A password começou aí. Foi aí que a password começou, gente. Password. Foi só. Que ele, meu instrutor, comunicará e deixará sob a guarda do Sr. Vilma e do Sr. Sinit, respectivamente, presidente e vice-presidente da Sociedade Teosófica Eclética de Síria. Então, a partir daí, tinha que ter essas 3 palavras. O que isso significa? Que estavam falsificando a letra do mestre. Que estavam falsificando um conhecimento, estavam entrando coisas estranhas. Aí ele estabeleceu as 3 palavrinhas secretas, que era a senha. Idem, ainda na continuidade, na medida em que eles não acharem essas 3 palavras repetidas corretamente, né, por um médium, ou abrindo uma afirmativa, seja verbal ou escrita, feita por ele, ou feita em nome dele ou dela, a alegação será considerada uma suposição sem fundamento. Eles são elegantes, né? Em vez de falar fraude mesmo, falsificação mesmo, não, é uma suposição sem fundamento. E não lhe será dada atenção. Né? E não lhe será dada atenção. Então, porque depois disso, começou a chover contato com os mestres. Hoje, O que mestre aparece não é brincadeira. O que mestre manda carta não é brincadeira. E a gente tem que estar atento a isso. Mestra Mãe das Mãos, já viraram ascensionados, já escreveram um livro, fizeram e aconteceram. Então, vamos ficar atentos. Recebeu no local desse que nós trabalhávamos, uma mensagem da Blavatsky, gravada, eu tenho ainda, deveria receber lá em casa. Acredito. Aliás, a Blavatsky tem, eu acho que vai passar aqui, deixa eu ver, não sei. Meu mestre lamenta ser forçado a tomar essa medida, já que, infelizmente, no período recente, tais autoilusões têm se tornado bastante frequentes e requerem uma pronta providência. Isso naquela época já era frequente, né? Imagina agora. Na carta 118, o mestre Moria, ele chamava o Sidi Sahib, né? Então ele diz: meus humildes pranams, meus humildes pranams, minhas saudações, né? Sua memória não está boa. Você esqueceu o acordo estabelecido em Prayag e a senha, que eles trocaram por senha, que deve preceder toda a comunicação autêntica que venha de nós através Paraná. E aí nessa carta, quem tiver curiosidade, ele narra uma fraude inteira. Ele ficou lá, o mestre Moria, olhando uma fraude acontecer com a letra da Blavatsky. Com a letra da Blavatsky. E ele narra, durante toda essa carta 118, ele narra essa fraude. Então, o que isso nos diz? Nos diz que nós temos que ficar com o pé no chão. O que tem aqui nesses 2 volumes, gente, é como ele disse para o Sinit, é para uma vida inteira. E nós não vamos dar conta nessa vida. Não vamos dar conta. Para que mais? Para que mais? Se a gente não está dando conta disso aqui, para que mais? Né? Então está tudo aqui. Tudo. E foi uma grande exceção que eles fizeram. E fizeram a exceção porque tinham um propósito. Né? Então, estudando, a gente vai encontrar esse propósito. Assim, quando você pergunta para que mais? Porque essa é uma armadilha da caminhada dentro da sociedade. É uma armadilha enorme. Que é a questão do conforto intelectual. Isso. A gente adora ficar lendo, estudando as coisas, mas e praticando muito pouco.
E acho que se tiver mais coisa para ler, para estudar e aprofundar mais ainda, mais o ego e o intelecto vai gostar daquilo. Não, mas aí, já que aí está acelerando mais. Você tem toda a razão. E aí, quando vocês forem mordidos pela necessidade de lerem mais, leiam a doutrina secreta. Não é? Não é maravilhoso? É maravilhoso. É maravilhoso. Que nem seria escrita, hein? Nem seria escrita, mas ela deixou pronto 4 volumes. Soltou 2. Ali tem coisa... Eu desisti, que nessa vida não vou conseguir. Mas tudo bem, vamos plantar, vamos ver se na próxima eu dou conta, né? Outra pergunta importante. Ah, sim, a questão do falsificador oculto, que não é o caso daqueles bonitinhos lá que estavam fraudando a letra da Blavatsky. Ele está classificando esse de outra forma. Isso foi na carta 103. Ele argumenta que mesmo em outros aspectos seja concebível a falsificação oculta, né, está se referindo, os conteúdos finais da carta eram incoerentes em relação ao suposto objetivo, porque a carta seguia falando do ST e dos adeptos com uma devoção claramente autêntica. Olha, de novo pegando a gente na armadilha, né? Aí, continuando. Ele nunca teria cometido o erro de deixar-se levar por seu rancor pessoal, privando sua carta de sua característica mais inteligente. A ST não seria descrita por ele como uma superestrutura baseada em fraude. Olha como é que ele foi longe, esse Dugpa, falsificando, que esse foi um Dugpa, que era um irmão da sombra. E é a impressão exatamente oposta que a sua coroação. O senhor Massey, constato eu, não vê diferença entre um falsificador oculto e um falsificador comum, do tipo que sua experiência legal deve ter tornado familiar a ele. Um falsificador oculto, um Dugpa, teria forjado a carta precisamente nesse tom, que é o tom de que eu sou o mestre, eu estou falando a verdade. E aí ele complementa. Opa! Isso aí é o Dugpa. Não, isso aí fala demais. Entendeu? É o Dugpa, mas não se preocupe, ele saiu e aí fecharam a janela. Volta para a parte. Ele tentou espiar e levou para a janela. Tentou espiar e bateu na cabeça na cabeça. Todas as próximas vai direto para a tela. Já deu por aí. Digo é porque metade da carta é uma falsificação, e uma falsificação muito oculta. Então não bastam as falsificações, mas ainda nós temos as falsificações que são feitas não por gente que está aí querendo confundir, mas proposital, por seres irmãos que já deveriam ter passado por um outro caminho, né? Só uma última... Graça, não sei se cabe agora, esses dias me veio às mãos aquela carta a suposta carta de 1925, né? E eu li e a impressão que me deu foi exatamente essa, era só elogio. Falei, cara, não é? Estão sempre dando porrada em cima e corrigindo, né? Só tem elogio isso aqui. Para, né? Elogio vai no ego, na vaidade. Então, de cara, é falso. Né? Porque ele explica nas cartas que os Dugpas trabalham para nos pegar, eles vão na nossa vaidade. Pum! É onde o Hume dançou, tá? E a gente tem que tomar cuidado. Então, essa última lâmina, que já encerrou o tempo, tá? Da carta 68, o motivo pelo qual foi autorizado essa correspondência, né? De todos os nossos semichelas, semidiscípulos, né? Ou discípulos leigos, vocês dois, Hume e Sinnett, são os que mais provavelmente usarão para o bem geral. Então esse é o objetivo, o bem geral. Os fatos que lhes foram transmitidos, vocês devem vê-los como algo que lhes foi dado em confiança para o benefício de toda a sociedade. Não é para o benefício pessoal do Sinnett, nem do Hume, nem para o meu benefício, é para todos, para ser passado adiante e empregado, reempregado, de muitas maneiras e de todas as maneiras que forem boas. Esse é o objetivo
da escrita das cartas. E encerrou meu tempo. Não, mas talvez a gente possa dizer